tem alguém entra aqui online e me diga se o nosso áudio está funcionando. Nosso áudio, microfone está bom? Microfone está bom agora? Vocês estão me escutando? Agora sim, muito obrigado, Roberta. Pois é, então, tive esse probleminha aí, acho que foi um bugzinho do Instagram aqui, ou da minha conexão, mas eu só saí, voltei e está funcionando normalmente. Então, o áudio está ok. Muito obrigado, Keile, Roberta. Então, vamos que vamos. Então, hoje é nosso segundo dia do ciclo de lives que eu estou fazendo de segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã. Todos os dias eu vou vir aqui falar para vocês. E o objetivo principal é entender que o TDAH adulto ele é diferente do TDAH infantil. Aí você vai falar, pô, mas isso não é óbvio. Não, por quê? Porque existe uma cultura, existe uma ideia concebida de que o TDAH é uma doença infantil, porque grande parte dos estudos, né, ele é o único transtorno psiquiátrico descrito desde a infância. Os outros transtornos eles sempre foram descritos primeiro na vida adulta. Então, o conceito de TDAH vai nos remeter a comportamento de criança, a problemas escolares, né, problemas sempre acadêmicos, né? E o clínico, psicólogo ou qualquer profissional que vai trabalhar com saúde mental, desempenho também, profissional ou acadêmico, até relacionamento interpessoal, habilidades sociais e por aí vai, ele dificilmente ele vai pensar que as dificuldades apresentadas por um adulto teria na sua base um TDAH. Primeiro, ele vai pensar que a pessoa está estressada, que a pessoa está com depressão, que está com ansiedade, que está com burnout, que está com um monte de coisa. Sintomas que até também são presentes no TDAH, tipo, alteração de funcionamento executivo, né, alteração na atenção, alterações cognitivas, memória de trabalho, beleza, mas não vai necessariamente ter a concepção de que talvez ali na base o que temos é um TDAH. E por quê? Porque sempre se pensou que TDAH é coisa de criança, 1. 2. O TDAH adulto ele tem outro padrão de funcionamento, ele tem outra sintomatologia. Então, a hiperatividade do adulto, ela não é vista como você vê na criança. Então, por que isso é importante? Porque se você não souber como é que a hiperatividade adulta acontece, é muito fácil você achar que aquele indivíduo ele é um impulsivão, ele é um mal educado, ele tem a baixa habilidade social, ele não tem cognição social, ele, na verdade, tem uma desregulação emocional, e aí um outro problema de formação que a gente tem grave, essa desregulação emocional é muito confundida com bipolaridade, e, de fato, as pessoas adultas com TDAH, 20%, de 15% a 20%, também tem como comorbidade o transtorno afetivo bipolar, né? Então, somando toda essa complexidade, o clínico ele vai pensar que talvez na base ali existe um TDAH meses depois, às vezes até anos depois, né, que o paciente já está em tratamento. Isso é terrível, né? Porque você acaba tratando só um pedaço do paciente, só uma parte da história. Então, precisamos, urgentemente, desenvolver esse olhar refinado, né? Então, sim, o TDAH, ele foi descrito, ele foi concebido na infância, mas os adultos continuaram a escrever o livro, continuaram a escrever os próximos capítulos, né? E nem todos nós estamos lendo esses capítulos próximos da vida adulta. E então eu vou apresentar para vocês um caso, né, um caso específico aqui, né, de um homem brasileiro, né? O nome, obviamente, é fictício aqui, tá inventado, é só para vocês terem uma noção, né, do que nós estamos aqui falando, quer dizer, tem um exemplo prático, né, para vocês poderem visualizar tanto quem é paciente, então, ou então, tanto quem tem hipótese de que, ou
ou você mesmo, ou um familiar, ou um filho seu, né? No caso, mesmo que seja um filho pequeno, mas de repente você tem um filho maior, já adulto, né? Ou no fim da adolescência. Então, você não sendo profissional de saúde, ou você sendo um profissional de saúde ou da educação, é importante aqui, então, você ter um parâmetro, né, para saber se os seus pacientes, ou os seus familiares, ou você mesmo possa estar sofrendo aí com o TDAH na base. Ora, esse aqui é um homem de 40 anos, né, e que a vida inteira, por muitas décadas, pelo menos 3, né, ou 2 e meia, desde que ele se formou aí, ou um pouco antes, já na adolescência, trabalhando, ele sempre foi chamado do quê? De preguiçoso, bagunceiro, desorganizado, e também que faz corpo mole, né? Aquele paciente, aquela pessoa que faz corpo mole, chega atrasado, perde horário, marca compromisso e não comparece, está sempre enrolado, né? O que vai acontecendo com essa pessoa? Ela vai ficando à deriva, ele vai ficando marginalizado, é uma pessoa que vai ficando aquém. Mas quando você senta para conversar, quando você consegue pegar essa pessoa, né, ali e bate um papo com ela, você vê que é uma pessoa inteligente, às vezes até mais inteligente que muitas pessoas, não é uma regra, mas nesse caso aqui sim, né? Ideias muito boas, muito apropriadas. O grande problema dessa pessoa não é, então, consciência do que deve ser feito, noção do que ele está vivendo. O problema dessa pessoa é justamente materializar, colocar em prática aquilo que ele já sabe. Basicamente é isso. Então, é um transtorno, é uma dificuldade de traduzir o que se sabe para a prática. Então, o nome que eu criei aqui é o Antônio, né? Para esse caso, é um homem, 40 e poucos anos, né? Ele tem aí formação em engenharia e trabalha numa multinacional, tá? Uma empresa grande. O cargo que ele entrou é um cargo extremamente promissor e que tem uma grande oportunidade de crescimento dentro da área. Então, é uma pessoa que pode ali, dentro do cargo que entrou, já tem alguns anos que ele está trabalhando, e pode ir se desenvolvendo, supervisão, gerência, virar direção e crescer realmente, né, virar um grande executivo, tem essa possibilidade. Mas, qual que é a queixa desse rapaz aqui? E aí eu vou falando algumas queixas, quem tiver no momento, quem estiver assistindo, mas depois o pessoal que chegar aqui e for assistindo, nesse ponto aqui, vocês podem comentar, né? Por exemplo, ou eu tenho TDAH, ou eu tenho pacientes que têm TDAH, ou eu tenho familiares, eu conheço pessoas que têm TDAH, ou eu acho que muitos dos meus amigos, ou várias pessoas que eu convivo, têm TDAH. Então, você pode comentar depois aqui, né? No caso, aqui na live, né? Mas também depois que tiver postado, você pode comentar, né? Porque daí os comentários pós-live, eles ficam ali registrados no Instagram. Mas aqui também na live, quem quiser, depois que for chegando aí e voltar um pouquinho a assistir, pode comentar. Então, qual que é a grande questão aqui? O paciente, ele chega e fala, doutor, minha vida é um caos. Eu não consigo pagar as contas em dia, né? Eu tomo multa de carro, quando eu percebo, eu já estou recebendo cartas, sei lá, do Detran, dizendo que eu estou com a carteira suspensa, tem taxas, impostos, sei lá, do meu conselho de engenharia, né, que eu não pago, eu esqueço de pagar há 2 anos, o convênio médico eu sempre esqueço de pagar, e aí o pessoal cancela contrato. O que mais? No trabalho, simplesmente eu marco reuniões, eu preparo, eu tenho boas ideias, mas não chego no horário, ou então quando eu vou desenvolver o projeto, o meu grande problema são os prazos, né? E isso vai me trazendo grandes consequências, grandes dificuldades, e normalmente o pessoal acha que eu sou preguiçoso, ou que eu não levo a sério o meu trabalho, né? Muitas vezes eu já até perdi o emprego algumas vezes. Bom, esse aqui é um dado importante para quem começa a atender o TDAH, e às vezes a gente recebe muito paciente ansioso, paciente um pouco de depressão, paciente que às vezes não está tão adequado
a uma situação do trabalho mesmo, né? O que às vezes a pessoa fica mais desmotivada mesmo, ela procrastina mesmo. Afinal de contas, procrastinação, perfeccionismo, desmotivação é uma coisa que não é só de TDAH, de modo algum. Na verdade, ele está presente, ele é transdiagnóstico, está presente em todo ser humano. A dificuldade só é que o TDAH ele tem um padrão muito específico desses sintomas que nós estamos falando. É um padrão, uma frequência e uma intensidade, obviamente, não só a ponto de causar sofrimento interno, como também causar impacto real, objetivo na vida da pessoa. Mas aí tem também esse padrão muito peculiar, né, que o paciente tem, que uma pessoa que também pode estar desmotivada, uma pessoa que também pode estar desajustada ao seu ambiente, ou destreinada, né, a pessoa pode estar destreinada, ela também vai apresentar, certo? Mas não é TDAH, é diferente o padrão, né? Então, bom, primeira coisa que eu vou dizer para vocês, o que vocês têm que analisar é que uma pessoa não fica assim a partir de um determinado momento, né? Ela, claro que esses sintomas eles podem passar a ser exacerbados num determinado momento, sim, ou melhor, podem ser visualizados ou tomados consciência num determinado momento, sim, mas normalmente o TDAH ele tem que ter basicamente aí é como a criança, né? Dois contextos diferentes, então aquilo ali tem que estar ou no trabalho, mas ele também tem que apresentar sinais semelhantes fora do trabalho. Então, veja, eu comecei falando o que para vocês? Olha, o cara tem dificuldade de pagar mensalidade do convênio médico, ele tem dificuldade de manter ali os pagamentos do conselho, o registro do conselho em dia, ou seja, ele também é uma pessoa atrasada, desorganizada na vida pessoal. Então, ele tem um sintoma de desorganização, e aí os motivos da desorganização são diversos. Ele pode ter hiperatividade mental, ele pode ter hiperfoco, ele pode ter alteração de função executiva, né, que é também um efeito de tudo isso. E, de outro lado, no trabalho, você vê padrões de desorganização semelhantes. Né? Só que aí, no caso, perda de reunião, dificuldade ali no trato com colegas, o pessoal para de confiar nele, vai deixando ele à deriva, né? Deixando ele marginalizado, deixando de convidá-lo para participar de alguma coisa, algumas promoções profissionais que ele poderia buscar, ele nem é indicado, né? Porque os superiores nem indicam o trabalho dele por conta dessa dificuldade. Então, veja, você vê esse padrão, essa tendência em diferentes contextos. Normalmente, quando a pessoa está com uma dificuldade, um desajuste numa determinada situação, ainda que ela possa ficar triste, né, e essa tristeza, essa desmotivação possa invadir um pouco outros departamentos da vida, é muito claro que esses outros departamentos da vida é uma consequência, né, de um desajuste numa situação específica que a pessoa está passando. O TDAH não tem essa noção assim, a pessoa está com um problema em casa porque no trabalho ele está tendo dificuldade. Não, ele tem dificuldade em casa e no trabalho, e um é efeito do outro, ele tem dificuldade nas duas situações. E também, fora desses dois contextos, com certeza, aqui você vai ver esses padrões também, né, aparecendo. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto obviamente, tem que ter algum histórico, embora você nem... buscar esse histórico, essa anamnese, se você for fazer um raciocínio assim bem científico, assim, até investigativo mesmo, assim, pensando em critérios muito objetivos, né, de validade, assim, não é fácil você conseguir relatos e informações, né, desses pacientes, porque existe viés de memória, de um lado, nem sempre os familiares observavam, né, não achava aquilo mesmo como uma preguiça, alguma coisa assim, ou não se lembram mesmo. Claro, é sempre importante você fazer toda essa busca, mas uma segunda característica, assim, que é isso, você tem que buscar o histórico, mas você tem que levar em consideração uma terceira característica que conversa com essa segunda, que é a seguinte: normalmente o TDAH adulto, ele subestima as dificuldades atencionais, as dificuldades de... É como se fosse um ponto cego, não é nem que ele subestima,
é um ponto cego. Porque o que acontece? Quando ele para pensar nas coisas e consegue pensar nas coisas, ele pensa muito bem. Quando ele está motivado a fazer, como eu disse, muitas vezes ele é até melhor do que colegas, do que outras pessoas. O problema do TDAH, então, não é essa incapacidade de fazer. O problema do TDAH é fazer, é pôr em prática. Então, uma dessas características, que são as características mais importantes aí para você analisar, ou essa subestimação, ou essa falta de consciência, né, das razões pelas quais essas coisas acontecem. Então, isso aqui é interessante, porque outro fator cultural que nós temos. Quando você pensa numa dificuldade, a pessoa ela vai se ver incapaz. Assim, realmente, sei lá, por que eu estou mancando? Porque minha perna não se mexe. Ah, por que eu estou com dificuldade no trabalho quando eu estou depressivo? Não, porque realmente eu estou com anedonia. Né? Agora, o TDAH, ele não tem incapacidade de sentir prazer. O TDAH, ele não tem incapacidade de prestar atenção. O TDAH, ele não tem incapacidade de entender e pensar numa solução. Ele tem todas essas capacidades, ele tem tudo. Quando você vai checar, você aplica teste, ele vai bem no teste. A inteligência dele, às vezes, é acima da média. Como eu disse, não é uma regra, mas pode acontecer. Então, assim, quando você para pensar, a pessoa tem ali algumas soluções, ele tem ali caminhos razoáveis. Então, essa ideia razoável de soluções, quando você senta com a pessoa com TDAH, então, como é que você... Vamos então pensar em como é que você pode fazer. O TDAH não tem problema em como é que ele pode fazer, ele sabe o que ele tem que fazer. A grande questão, justamente, é na hora de fazer. É a questão motivacional, é a questão da dificuldade da hierarquização, o que é mais importante, o que é menos importante, é a questão de você ampliar muito, né, as ideias, né, e dar uma volta muito grande e não saber selecionar somente aquilo que é importante mesmo, aquilo que realmente, princípio de Pareto, 80-20, né? Não tem essa qualificação do que é mais ou menos importante. Então, são esses elementos que você não capta, que vai fazer o quê? Com que a Carla está falando, né? Geralmente tem muitas ideias, mas falta planejamento, elencar prioridades. Exatamente isso. Então, veja, se você para pensar, assim, para uma pessoa depressiva, ela até sabe pensar, ela sabe planejar. E no caso da pessoa ansiosa, ela também sabe pensar. Mas veja, a ansiedade ela vai vir um componente normalmente catastrófico, né, de que vai dar errado, de que não vai dar conta, que o TDAH também vem com isso. Mas o depressivo, ele também sabe pensar, ele sabe planejar, ele sabe elencar, mas ele não vê mais sentido, ele não vê porquê. Né? O TDAH não tem essa questão de não ver porquê, ele pode também estar deprimido também. E aí, por isso que essa é a grande questão. A gente fica daí tratando só a depressão ou só a ansiedade e não chega lá na causa anterior, que foi, no fundo, o transtorno de base, vamos falar assim, né? Ele causa um transtorno de base. Então, o que nós temos aqui? Nós temos justamente, né, essa oscilação. Você tem uma oscilação da eficiência, como se o paciente, o nome correto, a gente fala déficit de atenção, mas o nome correto seria transtorno de oscilação, né? Assim, é como se de vez em quando conectasse um polo no outro e o circuito funciona, mas daqui a pouco o fio escapa, né? Aí depois, né, dá sorte ali, o fio conecta, aí funciona, depois desconecta, né? E obviamente que tem elementos que vão fazer essa conexão acontecer para a pessoa funcionar. Por exemplo, nós temos aqui um problema seríssimo no sistema motivacional, sistema de recompensa, o que também é diferente da depressão, né, que é uma questão de humor. Então, um dos grandes problemas, né, um dos perfis, né, não todos, mas um dos grandes perfis que tem na vida adulta é o fator de manter-se na meta, manter-se motivado para fazer as coisas. E às vezes, ou fica motivado demais a ponto de ter hiperfoco e ficar muito tempo tendo muitas ideias e não saber selecionar, ou falta
a tal da motivação, e aí ele vai se motivar a fazer coisas que não era para ser feitas. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. O TDAH tem um monte de coisa para fazer, adulto, ele resolve organizar a estante. Pô, mas peraí, organizar a estante durante a semana, cheio de coisa para entregar, cheio de projeto para organizar isso não é prioridade. Ou então ele vai mexer numa planilha. Ah, não, para eu resolver isso aqui, eu vou primeiro montar uma planilha, porque quando a planilha estiver pronta, aí sim a coisa vai fluir. Só que ele fica 2 meses mexendo na planilha e aí perde o emprego, né? Então, percebe? Esse é o rolê, né? Esse é assim o. Porque no fundo é o fator motivacional aqui. O fator motivacional é o grande problema. Então, esses pontos você tem que analisar. Outro ponto é a mudança, né, da característica de sintomas. Então, eu falei aqui dos questões motivacionais, mas o TDAH adulto, por exemplo, como é que é a hiperatividade do TDAH adulto? Né? A hiperatividade do TDAH é excesso de ideias, muitas ideias, o que é muito confundido com pensamento ansioso. Outro problema da hiperatividade dos adultos. Os adultos eles não vão mais ter, nesse sentido, hiperatividade motora, mas vão ter hiperatividade das ideias. Depois disso, eles nas conversas, muitas vezes, eles estão com a ideia tão envolvidos ali, pensando em várias ideias, eles não escutam o que a outra pessoa está falando. Então, ao não escutar a outra pessoa, vai ter problema, né, de relacionamento. Essa é uma outra característica do adulto. As ideias hiperativas também fazem a pessoa não esperar a vez. A pessoa ela começa a falar uma frase, o TDAH ele vai lá e termina a frase, ou ele interrompe outra pessoa falando, né? Ela acaba muitas vezes exatamente, Roberto. Muitas ideias e nada se concretiza. Perfeito. Aí é aquela história, né? Às vezes se concretiza porque o que acontece, né? A gente brinca, né? Que o TDAH é como se fosse um tiro. Sabe um tiro de... nas Olimpíadas a gente tem corrida, 50 metros, né? Os 50 metros acho que é a prova que você tem um pico de muita energia, né? Quer dizer, é um tipo de movimento de intensidade extrema, aguda, o que é completamente diferente de uma maratona. Uma maratona de 42 quilômetros, você não vai ter um pico, você vai ter que guardar energia, você vai ter que ter um ritmo menor. Então, é uma prova de resistência, né? Já o tiro de 50 metros, ele não é uma prova de resistência, ele é um tiro de 50 metros, você vai investir muita energia para ter qualitativamente muita velocidade. Então, o que acontece com o TDAH é mais ou menos, ele vai ter uma dificuldade de correr uma maratona. Ele não vai ter resistência para correr a maratona. O que ele vai fazer? Ele vai ter várias ideias, vai se empolgar com aquela energia de várias ideias, né, com aquela motivação de várias ideias. Aí vai pegar uma ou duas e vai sair fazendo meio de qualquer jeito. E aí ele vai desmotivar daqui a pouco, porque os 50 metros acaba rápido, então meio que esgota. E aí ele desmotiva e a coisa fica parada. Ele vai retomar aquilo só um outro momento que vier uma outra onda motivacional intensa, né? Se retomar, e ainda se retomar, nem lembro o que fez, não foi um aprendizado, não teve um método, que na hora que você volta, você sabe o que você fez, o que você aprendeu, o que falta ser feito, porque não tem sequência, não tem essa organização, né? E aí você entende por que o cara não entrega o relatório, aí você entende por que a pessoa se atrasa. Outros fatores, né? O TDAH adulto, ele tem, portanto, muitas vezes não tem uma agitação motora, mas pode estar falando com você, mas está agitando a perna, está agitando a mão, né? Ou seja, parece que não está te ouvindo direito, né? Parece que está como se fosse um touro assim que vai com a cabeça assim na parede e não consegue parar porque a parede está logo ali, vai bater a cabeça, mas mesmo assim vai lá e bate a cabeça. Depois que bate a cabeça, fala, puxa vida, então, que dureza, né? Então, esses são os sinais. Agora, o caso aqui que eu ia falar para vocês, já estamos caminhando para o final aqui, é o seguinte, que esse é um paciente que, dentre várias dessas características, ele sempre foi colocado, com o tempo, né,
à deriva, ele sempre foi colocado, ele sempre foi marginalizado, assim, não passa confiança esse tipo de pessoa, né? Embora seja um engenheiro bem formado, né? E aí, obviamente, ele tem um aspecto que é muito frequente entre TDAHs aqui, que é o aspecto emocional, tá? Eu não falei ainda aqui, mas 50% desses pacientes, nessa hora, nesse momento que ele está com hiperatividade ou que ele termina as frases, ou então ele até escuta o que outra pessoa está falando, mas aquilo não empolga ele. Ele escuta por educação, assim, no fundo ele quer que a pessoa acabe de falar logo para ele poder ir lá e fazer as coisas que ele tem para fazer, porque aí não é uma desconsideração, né? É inadequado, mas se você fosse checar lá o coração da pessoa, ele não tá desprezando a pessoa. É simplesmente porque o elemento motivacional dele, que é muito específico e muito agudo, ele tá conectado com uma ideia que ele está na cabeça, né? E não com o que a pessoa está falando. Então, é a pessoa que discuta, mas dá a impressão assim que ela meio que está cagando. Desculpa o termo, não, ela também falei, mas parece que está cagando para mim. Aí parece que não leva a sério, porque de fato acaba não levando a sério. Mas não é porque a pessoa não considera, não ama, ou se for um relacionamento, né, amoroso, porque a pessoa, assim, é como se o elemento motivacional dela fosse muito assim, é, é muito, próprio, né? Muito só de si mesmo, e quem está em volta ali, porque para pensar, minimamente você tem que ter motivação para fazer tudo, até para ser educado, né? Tem que ter motivação para tudo. Agora, quando é que o TDAH ele consegue ter um elemento que é motivacional, mas é um elemento motivacional pobre, né? É quando o prazo, as consequências da desordem dele, né, batem tudo ao mesmo tempo na porta, e aí ele tem que resolver tudo naquela noite, ou naquela semana. E porque se ele não entregar, realmente os danos serão terríveis. Então, vai perder emprego, vai estragar o grupo inteiro. Então, ali, esse fator aversivo de uma consequência grave se transforma num fator motivacional que vai dar resiliência, porque na verdade não é resiliência coisa nenhuma, também é um tiro de 50, só que aí, em vez de ser um tiro de 50 metros, é um tiro de 300 metros, né? Que a pessoa vai ter, 500 metros que seja, não vai bater nem 1 quilômetro, pensando que a maratona seria 42 quilômetros, o cara só corre 1 quilômetro na última semana e entrega tudo, né? Daquele jeito, mas entrega tudo. Então, veja, o elemento motivacional, ele vem, mas porque tem uma pressão, uma tensão muito intensa, a ponto da pessoa poder se manter no comportamento para evitar problema, né? Isso acontece bastante com o TDAH. Às vezes a criança não vai fazer isso porque a criança ele não desenvolveu essa consciência né, de que se não fizer a prova, ainda mais hoje em dia com a questão hierárquica, né, e punições, assim, pra você ter uma ideia, eu não sei se ainda está assim, mas você tinha aprovação automática, né, pelo menos aqui em São Paulo você tinha aprovação automática, ninguém repete de ano, sabe? Aquelas conversas ideológicas, né, que quando você vai ver o resultado real na formação de caráter, de habilidade do aluno, é zero, né? Bom, mas voltando. O rapaz aqui, então, o Antônio, né, de 40 anos, o que aconteceu com ele, né? Ele tinha, como uma segunda característica dele, e aí você vai ver muito paciente assim, que é o aspecto emocional frágil. O que isso quer dizer? Bom, aí essa é uma característica que as crianças também apresentam, mas não é como um adulto. Tá? E aí vem aqui, lembra, a gente tem que desenvolver o raciocínio, né, do adulto. O Antônio, ele vai ter o quê? Um ego, aqui eu estou usando um termo não tão cognitivo-comportamental, que é a minha formação, né? Vou usar um termo mais psicanalítico, mas ele é o termo mais de senso comum também, assim, que todo mundo vai entender mais, né? Mas é basicamente noção de si mesmo, noção de eu, autoconceito, né? Uma autoestima, né? Muito fragilizado. Então, a própria noção de eu, de ego, de si mesmo, é frágil, porque tem esse histórico todo, né? De ficar à deriva, de não terminar as coisas, de ser chamado de preguiçoso, tem até a crença de que é preguiçoso, crença de que não se esforça mesmo,
crença de que não quer nada com a vida, que não tem rumo, cara. Minha vida não tem rumo, né? Eu não sei o que eu quero, eu gosto de tudo e não gosto de nada, sabe aquela coisa assim, né? Falta organização. Tendo essa grande fragilidade sobre sua própria competência, sobre a sua ideia do quão capaz ele é, a autoeficácia, né? O quão capaz ele é para fazer as coisas, o que ele vai fazer? Ele vai reagir a essa ideia. Né? Então, como é que você reage a essa ideia? Ou você cria uma solução mental ideal, que você antecipa. Então, se eu fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer... Então, na cabeça, a pessoa já cria tudo aquilo, e aí ele cria uma falsa ideia, então, de que ele já sabe o caminho que tem que ser percorrido. Então, meio que solucionou. Só que, veja, essa é uma pessoa que é uma estratégia de você criar uma ilusão de que você está sob controle, sob consciência de todas as etapas e aonde aquilo que você vai viver, o que você está fazendo, vai te levar, então você já sabe. Então, tipo assim, se eu começar a empreender hoje, né, qual que vai ser o meu futuro? Meu futuro, minha empresa vai ter isso, 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 eu vou ter tanto de dinheiro e a minha vida vai ser assim, 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 tal. Então a pessoa até fica às vezes horas criando isso e tal, então eu já sei esse caminho. Não, mas saber o caminho não é a mesma coisa que percorrer o caminho, até porque quando você percorre o caminho, a vida, quantas coisas vocês acharam que ia fazer, e a vida vai te levando para uma série de outros caminhos. Só que, ao colocar o pé no caminho, você vai ver que você vai ter um monte de dificuldades para percorrer essa ideia, né, que você traçou na cabeça, porque a vida, ela é todo dia, você tem que, é uma luta, é um aprendizado constante. E para ele é muito difícil qualquer possibilidade de constatar erro, constatar de que ele não sabe, constatar que tem dificuldade propriamente, ou que ele não sabe como fazer. Então, o que você faz? Você se defende disso, criando uma ideia de que você sabe todas as consequências das ações. Né? Só que aí você se torna aquela pessoa, então, que mentalmente sabe resolver tudo, mas não põe o pé no caminho. Então, você está parado, e aí junta a hiperatividade, junta uma série de interesses que gosta de tudo, mas também não se especializa em nada, e a pessoa vive uma ideia muito mental, uma ideia muito cognitiva, mas é diferente de uma pessoa com uma ideia cognitiva que, sei lá, comprando uma pessoa com toque, uma pessoa com moralismo muito grande, que é uma pessoa a intelectualização, né, racionalização das coisas, é um mecanismo de defesa para a pessoa não entrar em contato com as emoções. Não, o TDAH ele não faz uma racionalização, ele faz uma evitação. Então, a pessoa que racionaliza, clinicamente falando, é a pessoa que ela tem uma pobreza emocional muito grande, ela não conecta com o corpo dela, não conecta com as emoções dela, então ela vive no pensamento. Isso é muito comum em religião, isso é muito mais comum em pessoas que têm um sistema mais moral ou moralista. Moral é a palavra errada, porque moral, na verdade, é ok, né? Um sistema moralista, muito escrúpulos, né? Aí, normalmente, ela racionaliza tudo, né? É aquela pessoa que ela fala de moral sem sentir a moral, ela fica nas ideias, né? Ou ela fala o que é certo e errado, né? Dentro da mente. Aqui não, o TDAH não tem muito problema assim em moral, né? Ele tem um sistema de acerto e erro, não moralmente falando, mas de competência, de ação, de vida. Então ele não está se defendendo de entrar em contato com o corpo, ele não está se defendendo ele tem a ideia de que alguns sentimentos são ruins ou pecaminosos. Não tem isso. Ele tem, na verdade, uma evitação da sensação de que ele pode falhar. Então, veja, não é que a sensação de falhar é moralmente errado. É que, ninguém quer falhar. E aí o que acontece? Você cria uma pessoa teórica, né, que não pratica, na hora de colocar as coisas em prática e viver, né, não consegue fazer, até porque também tem um mecanismo de recompensa e motivacional que a gente falou, que está deficitário. E, portanto, é uma pessoa que procrastina,
né? A pessoa que simplesmente... Aqui que a Carla está falando, se eu não faço, eu não falho. É uma defesa, né? Essas defesas. E a gente chama isso de... quer dizer, a Mary Solanto, né? Em vez de ela chamar isso de mecanismo de defesa, ela chama de oposição. O que eu acho, talvez por conta da língua inglesa, teria que fazer uma análise. Eu não tenho conhecimento semântico tão profundo assim para falar, cultural profundo, no caso da língua inglesa, porque a gente, quando pensa em oposição, não é a pessoa que está se defendendo, né? É mais a pessoa que é opositora mesmo, né? Que causa problema, que se opõe-se ao sistema, que se opõe. Às vezes, você pode criar um TDAH, se ele tiver características de personalidade, o que não é tão incomum isso, mas aí é por conta das características da personalidade, ou até uma questão de traços de bipolaridade mesmo, né? Que aí a pessoa vai ser mais combativa e ela vai ser aquela pessoa que vai aderir a umas ideias revolucionárias. O sistema, eu sou assim porque o sistema é opressor, eu sou assim porque esse mundo é utilitarista, ele só quer explorar, e se o mundo não fosse utilitarista, eu seria, sabe, uma pessoa frustradíssima. Aliás, é difícil uma pessoa de qualquer área, né, que não adere a qualquer ideia revolucionária, que não é ressentida, né? Pega né? Não tem sempre você vai ter ressentimento. Então, por isso que, como todo mundo tem dificuldades e é ressentido em algum grau da vida, é muito fácil você aderir a tudo isso, né? Então, por isso que é tão comum as pessoas perderem a inteligência em função de tudo isso. Então, essa é uma característica, por exemplo, de um adulto, né, que, então, vai tendo resistência por autodefesa, ele vai tendo aí muitas ideias, dificuldade de priorizar, e óbvio que o impacto no trabalho é muito intenso. A nossa hora aqui, né, já passou, normalmente são 40 minutos, eu passei 10 minutos. Eu vou amanhã recuperar, né, a gente vai retomar agora o ciclo de lives, falando dos casos, né, de problemas de relacionamento, mas como eu não explorei toda a ideia do Antônio aqui, e a gente vai ter várias lives aí pela frente, né, diariamente, eu vou trazer o Antônio de novo, talvez na segunda ou terça-feira, para então mostrar organizadamente quais são as queixas e quais são as dificuldades que realmente foram mapeadas, identificadas, e aí pensar, então, o que pode ser feito com tudo isso. E aí, então, a gente deixa para continuar esse caso específico na segunda ou na terça-feira, obviamente que eu vou contando aqui para vocês nas minhas postagens. Mas amanhã, o cronograma é falar já de problemas de relacionamento, que o Antônio também tem, mas eu vou trazer um outro caso. Então, pessoal, obrigado para quem está aí ouvindo, para quem chegou até aqui também na live, depois que o pessoal assiste bastante depois, podem comentar. A Carla aí foi falando, isso acontece comigo, eu sou... Muitas vezes, como é que ela falou aqui? Eu sou assim mesmo, tal. Então, ela foi se identificando aí com alguns sintomas. Né? Quem quiser comentar, TDAH, quem quiser também mais informações e materiais, por exemplo, dessas queixas que eu trouxe, pode mandar um alô assim para mim, ou no inbox, ou comentar aqui depois que tiver postado, né? Que a gente tem alguns materiais aí para disponibilizar para vocês, para ajudar, né, a compreensão não só das coisas que a gente vai falando aqui, mas principalmente para desenvolver esse raciocínio aí de que o TDAH adulto é diferente da criança e a gente tem que agilizar, adaptar a nossa consciência para isso. Logo, logo estaremos também disponibilizando para vocês a segunda edição do curso Terapia Cognitiva Comportamental mais Neuropsicologia para o tratamento do TDAH adulto. É para profissionais, né, esse curso, e também